So box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Olha, esse negócio de calendário, eu vou te contar. Porque quem tem Google Agenda não sofreu aqui hoje. E Francisco Zotto. Olá, amigos! Então, hoje vocês vão ouvir a melhor versão da Fórmula 1, pelo menos de acordo com a minha cabeça. Isso aí. Como os meninos já adiantaram, a gente vai resolver um problema que assola a Fórmula 1 e a Liberty Media, o calendário das corridas. Galera, é difícil, né? Eu vou te contar que, assim, eu acho que esse primeiro programa de uma série de programas que nós vamos fazer ao longo do ano do nosso sonho, né? De uma Fórmula 1 ideal. Meio que uma série aqui, né? Começando um quadro novo aqui, né? Aquele videozinho que saiu do avião voando pelo planeta ao passo que o calendário vai andando, ele é de uma atrocidade com o meio ambiente, tá ligado? Exato. Então, assim, a gente tentou ir por um caminho aqui pra tentar resolver isso, eu acho. Exatamente. Eu acho que resolvemos, viu? O pessoal vai gostar. Também acho. Então vamos embora pra pauta. Antes da gente começar, vamos falar dos nossos planos de apoio. São 4 planos que vão de R$5 a R$50 no Apoia-se e no PicPay. E cada um dá benefícios diferentes. O mais caro, o de R$50, acopla o benefício dos outros. Vai lá, dá uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista. Vamos começar então falando, né, explicando por que a gente fez isso. Como os meninos já disseram, cara, aquele videozinho do avião é um absurdo, né? A quantidade de viagem que esse pessoal faz é surreal. E a gente não tá nem falando dos pilotos, porque os pilotos só precisam chegar lá na quinta-feira. Agora, o restante das equipes, né, toda a parte dos mecânicos, equipe de estrutura, né? As lonas do circo, né? A lona do circo. Quem faz com que tudo funcione de verdade, os caras ralam. Os caras ralam e eles fazem viagens, assim, de 18 horas, sem dormir direito, pra chegar num outro país e já começar a montar o negócio na segunda, na terça-feira. É uma loucura. Tem 3 corridas em 3 semanas seguidas, corridas saindo de Ásia para Europa para América do Norte de volta, enfim, é uma loucura, né? E assim, quando acontece da equipe perder os 2 carros durante a prova, e aí vai aquela câmera no box e tá os mecânicos arrumando tudo lá, tal, assim, já pra ir embora, não é porque os caras ficaram tristes e estão arrumando porque eles estão melancólicos, tá ligado? Não é raid dos caras, não. Tá ligado? É porque assim, pô, que se acabou, se deu a bandeirada, os caras estão tudo na mala já, velho, cara, adianta o rolê pra eles de uma maneira inacreditável, saca? Aí quem fica com os BO lá é só o chefe de equipe, os engenheiros, pilotos, tal, assim, discutindo depois, mas a galera que pega bruto no rolê lá pega no pesado lá pra fazer a coisa acontecer, a galera que lava pneu, tá ligado? Essas paradas assim, o quanto antes agilizar pra eles é melhor, porque o quanto antes eles arrumarem lá é o quanto antes eles vão pra casa, basicamente. Se eu fosse da Williams, né, que, por exemplo, que tá no última posição sempre, eu ia deixar os caras cumprir, tipo, 90% da prova, que daí já acredita a posição, ia mandar entrar pro box e já começar a puxar as coisas, pra adiantar, né? Pelo menos economiza o carro, salva a galera, não paga hora extra, melhor coisa. Aí em 10 corridas você consegue ganhar uma corrida, né? De gasto. De gasto, é verdade. Não, ano passado teve até algumas tretas, né, dos fãs e tal, criticando, porque teve um pódio, eu acho que foi Silverstone, que foi, sei lá, pouquíssimas pessoas da Ferrari pra ver o pódio do Sainz, né? E depois na Áustria foram pouquíssimas pessoas da Ferrari ver o pódio do Leclerc. Gente, não foi picuinha. Foi sim. Foi porque Foi porque eles estavam com o horário de avião, tipo, contado. Então, tinha que estar todo mundo já arrumando os carros pra sair, porque os mecânicos iam viajar no mesmo dia. Os pilotos, não. Mas os mecânicos, a galera que vai lá embaixo pra aplaudir e fazer a festa com os pilotos, tava todo mundo com o horário contado, porque ia voar no mesmo dia. Caraca, pensa que puxado, né? Pois é. E por isso, então, temos esta pauta, pra tentar melhorar a vida dos nossos amigos, nossos queridos, necessários mecânicos da Fórmula 1. Eu botei aqui uma ordem, só pra vocês não ficarem ouvindo a minha voz o tempo todo, né? E comecei com o Denis explicando o calendário dele. Ah, olha só. Até porque foi ele que deu a ideia da pauta. Ah, sim, agora é isso que é justificativo. Não, beleza. Você deu a ideia, agora vai, desenrola. Então eu coloquei ele pra começar, né? Aí depois eu falo, depois os outros falam. Então, Denis, faça a defesa do seu calendário pra gente no final, né? Depois que os 3 falarem, a gente discutir qual é o melhor e aí a gente cai na porrada.
Muito bem. Antes de começar, eu gostaria só de fazer um disclaimer, porque assim, a gente focou muito na questão do staff da Fórmula 1, né, nesses comentários iniciais. E na hora de montar o calendário, além disso, eu considerei também o calendário perto do, tipo... Poxa, da galera que tem o dinheiro versus a galera que tem que ter voz na Fórmula 1. Da galera que é tradicional versus a galera que quer fazer as coisas exóticas na Fórmula 1. Então, assim, eu acho que essa questão de F1 dos sonhos que a gente tá trazendo aqui no Box, ela entra também nessa questão de a gente fazer uma Fórmula 1 melhor. E eu pensei nesses pontos, além, logicamente, dessa questão logística. Só uma pergunta, vocês pensaram no calendário pra esse ano ou já pro ano que vem? Já pensei montado pra esse ano, sim. Pra mudar agora já. Pô, se quiser, fia, já pega aqui e já põe pra rodar. Não, é que eu pensei pra 2024. Foi 2023 já caiu, então vou pegar as datas de 2024. Eu botei datas aqui baseada nesse ano, mas, assim, data eu acho que é um dos problemas o menor. É só referência pra se organizar dentro do mês, na verdade. Exato. Dito tudo isso, vamos começar aqui. Igual eu falei, quando eu fui montar, eu tentei levar em consideração os fatores de quem tem grana. E quem tem grana na Fórmula 1 há muito tempo é o pessoal das Arábias, de onde eu fui lá e vi de perto, entre aspas, né? Como é a Fórmula 1 ali naquela galerinha do petróleo ali. Então eu começaria a Fórmula 1 por lá. E isso já seria um motivo para a organização atual da Fórmula 1 de muita confusão, porque a abertura da temporada para mim seria em Abu Dhabi, não o encerramento. E eu coloco o Abu Dhabi por conta de que se dá o agrado para quem tem dinheiro de uma coisa importante dentro do calendário, que é a abertura da temporada. Isso pode colocar também ali as fases de teste e tudo mais que sempre acontece. No Bahrein, por exemplo. Então o meu primeiro GP em março, na primeira semana de março seria em Abu Dhabi. E logo na semana seguinte seria o GP do Bahrein. E aí, nesse GP do Bahrein, poderia ser, tipo, sei lá, um ano o anel externo, um ano o circuito normal. Fazer essa alternância, assim, na mesma pista. Interessante. Vou ser honesta, eu adoro o anel externo. Eu também acho legal. Dá uma versatilidade. Eu acho que Bahrein tinha que ter sprint no anel externo. É verdade. Nossa, isso seria excelente. legal, hein? Seria a NASCAR, né? Basicamente. E fechando março, eu colocaria uma corrida não só no Japão, mas como sprint no Japão. Ih, cara. Porque o Japão, logo no começo. Se lembrar da época do Senna, começo dos anos 90, assim, eu não lembro se era a ordem assim, mas tipo, era Brasil-Japão ou Japão-Brasil. Logo no começo da temporada. Na verdade era o contrário, né? Era no final. Não, o era Japão Austrália. era uma das últimas. Era Austrália, desculpe. Não, teve ano que teve o Japão no começo também, mas a maioria era fechando o ano. Era no final, assim. porque era verdade. quando aqueles 2 anos, 89 e 90, que foram as tretas lá com do Senna. As decisões de campeonato, Foi né? decisão de campeonato. Mas teve condições. Climaticamente seria possível. Sim. Você colocar ali no mês 3 o Japão e talvez até com menos problema de chuva. Não sei como é que é a temporada de chuva no Japão em março, mas eu acredito que não seria um problema. Parece que é a partir de abril até julho, se eu não me engano, que tem uma grande quantidade de chuvas, assim. Dá pra correr lá sim. Tá de boa o tempo, ó, céu azul, não tá nevando, nem nada. Se não der, ferrou dois calendários já, porque eu fui na mesma ideia. Então, enfim, o meu mês de março seria Abu Dhabi, Bahrein e Japão. E aí, em abril, eu colocaria o GP da Austrália, porque você pegando logística, você coloca ali a galera do petróleo, vai pra Ásia. Aí você desce pra Oceania. Colocaria o GP da Austrália ali, no começo do mês de abril. E depois do GP da Austrália, seria o GP, voltando há muito tempo no calendário, o GP da Malásia. Eu voltaria pra ele no calendário da Fórmula 1, porque quem lembra, as corridas na Malásia era tudo maravilhoso, tá ligado? Coladinho com o Padre Marcelo, era um horário muito legal, assim. E a gente se perde um pouco, porque o GP acontece de noite, mas eu faria o GP da Malásia alternando a cada ano, e aí a novidade que eu colocaria, que eu traria a alternância de circuitos aqui, também de países, pra Fórmula 1, que é em um ano Malásia, no outro Singapura. Porque a Malásia e Singapura são pertinhos, a gente perde a noção porque é Singapura de noite, tá ligado? Mas, tipo, geograficamente eles são bem perto. Então a logística de Austrália, Malásia, Austrália, Singapura seria bem semelhante pra fazer essa alternância. E eles podem fazer candidaturas conjuntas, igual Olimpíadas, entendeu? E Copa do Mundo. Copa do Mundo é verdade. E eles se ajudam a se manter no calendário. Sim. Porque é muito caro pagar a entrada, né? Sim. Exatamente. Então seria colocando o exemplo de 2023, no dia 2/4, Austrália, no dia 16/4, pra dar umas 2 semanas. Porque a gente sabe que é voo na Oceania, não deve ser um negócio muito fácil. Cara, agora que eu percebi que tu foi super ousado e meteu um triple header pra começar em março, né? Exatamente, não. Assim... Pra acabar com a saudade, né? Não é lógico. tipo, 3 semanas. Eu acabei de testar os carros, agora eles já vão bater aqui, ó, 3 semanas, direto. Mas tem que ser assim. Se não for pra fazer um negócio
negócio de verdade, nem faça, tá ligado? a McLaren ia adorar esse calendário. Mas encerrando o mês, eu colocaria o GP do Azerbaijão já chegando próximo da Europa. Mas seria um GP que poderia alternar, dependendo da logística. Aqui seria, eu acho, o ponto mais complexo, assim, mas, tipo, seria o problema do ano, não seria o problema de um calendário específico. Alternar o GP do Azerbaijão com o GP da China. Um ano Azerbaijão, outro China. Pra também atender o público chinês, num mundo sem pandemia, sem coronavírus, sem nada. Eles receberiam corridas e tal, assim. Então eu colocaria o GP do Azerbaijão alternando com o GP da China. Porque, cara, na verdade, o GP da China, ele... Se olha a arquibancada, ele é meio vazião, né? Até as arquibancadas são vazias lá. Tipo, eles colocam aquelas eletronas lá pra tampar a arquibancada. Porque, cara, tipo, tem público, mas não tem público pra caramba, sabe? Mas é capaz de agora ter mais, né, com o Joe. Pode ser. Quer dizer, se algum dia tiver de volta. Se algum dia tiver de volta. Mais adiante, seguindo aqui pra maio. Aí eu ficaria mais light, porque começaria a fase europeia da Fórmula 1. Um país não tão europeu, que eu coloquei no calendário meu aqui, mas também seria de alternância, que é o GP da Turquia, no dia 14 de maio. E ele alternaria com o GP de Portugal. Cada ano seria um. E aí entra essa questão até que a Aninha falou, tipo, dividir custos do GP e tudo mais. Então, um ano Turquia, outro ano Portugal. Pra mim seria essa mudança, assim, que... Quando eles entraram no calendário, ela conseguiu fazer uma logística interessante. E geograficamente, dentro da Europa, elas são meio que distantes pra próxima etapa que eu coloquei aqui, que na verdade é uma etapa que ela é meio que fixa, que é o GP de Mônaco. Mônaco tem que ser em maio. E a última semana de maio e tal, assim. Na verdade, uma curiosidade, eu não fui pesquisar, mas eu sei que na minha época de juventude várias vezes acontecia isso porque eu brigava com a minha mãe, que o GP de Mônaco ele cai no dia do Pentecostes. Entendeu? E aí eu ficava, mas eu quero ver eu quero ver a Fórmula 1. Não, você vai pra igreja. Então, tipo assim, algumas vezes aconteceu isso lá em casa. Eu sei que tem essa curiosidade que o GP de Mônaco sempre acontece em Pentecoste. Não lembro se foi esse ano passado, mas enfim. Mas eu tenho uma dúvida com a tua sequência, não com o Mônaco. O Mônaco é maio, não adianta. Mas você não acha que seria melhor inverter Turquia com Azerbaijão, não? Pensando no caminho que você faz? Pode ser, mas de 30 do 4 a 14 do 5 são 15 dias. E deu uma distância maior por conta dessa logística. Até porque, poxa, eles estão saindo de outro continente e tudo mais assim. Eles estão chegando. Então, tipo, pra um ano vai chegar mais cedo, outro ano vai demorar um pouquinho mais pra chegar, entendeu? Eu pensei nisso. Eu dei uma distância maior entre esses dois GPs. Com a 30 do 4, outra é 14 do 5, sendo 15 dias depois, 2 semanas. Dá pra brincar. Mas ali também é um pulo, né? Um ovo de codorna. Ali é pertinho. E aí, em junho, seria o GP da Áustria, no dia 4 do 6, e o 10º GP seria o GP da Hungria. Porém, esse GP da Hungria, ele poderia alternar com o GP da Holanda. E geograficamente, a distância a partir da Áustria pros dois ali não é algo cruel pra Fórmula 1, então seria viável na minha visão. Julho, Silverstone, dia 9 do 7, não teria o que mudar aqui. E o GP que viria depois de Silverstone seria o GP da Alemanha. Mais o GP da Alemanha, eu alternar Hockenheim no ano e Nürburgring no outro. As duas pistas tradicionais e tudo mais. Eu preferia que fosse Nürburgring? Preferia. Porque eu não vejo tanta graça Hockenheim depois que eles tiraram a floresta. Mas é por causa de mercado, assim. Hockenheim é chatinha. Pronto, falei. O Hockenheim é só lembrar do Vettel, né, coitado. 2018 tá aí. Mas o 13º GP, ele seria o GP da Bélgica pra fechar e entrar de férias. E ele seria um GP com sprint. Colocaria um sprint no GP da Bélgica no dia 30 do 7, pra eles entrarem em agosto, tranquilos assim, depois de bastante adrenalina e ter o agosto inteiro, que é uma diferença também, que assim, o agosto da Fórmula 1, ele é meio fake, né? Não é totalmente agosto que é férias Fórmula 1, né? Geralmente você pega o primeiro ou o último fim de semana de agosto. Eu não, eu liberaria agosto inteiro de férias. Tem mais tempo, né, pra ter férias. Pras equipes, pros pilotos, tudo mais. Gostei disso aqui porque aí fica a Bélgica na véspera do meu aniversário em vez da Hungria. Já tá melhor. Aí isso é um presente de verdade. Porque, olha, ver a Hungria no meu aniversário... Não, e o GP da Hungria caiu no meu aniversário, tipo, literalmente, foi 2020... Eu acho que foi. Foi 2020. E eu sofri. Foi doloroso. Hungria é complicado. Ainda mais se pega o desempenho por Sainz, que gosta de uma brita. Não, em 2020 a Ferrari tava aquela coisa, né? E aí, nossa senhora, sofri com o Charlinho. Então, o agosto, ele veio depois de um mês, entre aspas, cheio, com 3 corridas. Então, pra voltaria pra pôr a galera pra correr de novo, 3 corridas de novo. Assim. Mas assim, não seria 3 corridas coladinhas. Seria dentro de 4 semanas, 3 corridas, entendeu? E eu voltaria. E aí é a parte que talvez pegue uma galera mais nova, tal, assim, que não entenda exatamente. Eu voltaria com o GP da França, mas não Paul Ricard. Eu faria em Manicourt, o GP. E ele alternando a cada ano com o GP da Espanha, mas não necessariamente ter que ir pra Barcelona, né? Porque Barcelona ninguém merece. Tem várias pistas lá. Pô, você podia até pegar aquele GP de Valência, saca? Valência não volta nunca mais, né? Eles desmontaram um negócio todo.
Tipo, não, mas tem não uns negócios mais. lá, tá ligado? Tem uns pedaços lá nas paradas. Mas até que a pista da Espanha ficou mais decente com esses carros, né? Mas pera aí, porque agora há informações de que definitivamente vão tirar a última chicane, né? Vão tirar a última chicane. Então eu quero dar o benefício da dúvida a ela. É. Sim, mas não muda tanto assim, na minha visão, porque, cara, a alteração que teve na pista de Barcelona, eu acho que foi a pior de todas, sem ser essa de agora. A chicane tinha que sair de verdade, falou na última, que aí você ia chegar, subir aquele morrão, tá ligado? Entrava naquela reta, e na hora de fazer a curva lá na frente, era um ponto de ultrapassagem, e eles abriram a curva, e aí ficou mais difícil fazer ultrapassagem ali. Eles fizeram uma alteração que, de fato, não ajudou tanto na minha visão. Não, mas agora, tirando a chicane ali, passa a ser melhor, porque... A esperança nossa é essa, Porra, né? porque eles saíam, eles estavam vindo, pegando velocidade pra pegar o DRS, aí vai, tem a chicane, aí diminui, aí pega a tração de novo pra entrar na reta, pronto, acabou. Nossa esperança me permeia isso. Esses carros agora já deu algumas ultrapassagens no final da reta, mas com maior velocidade que viria ali sem a chicane, no meio da reta já consegue ultrapassar. Então vai ter muito mais ultrapassagem, com certeza, né? Total. Mas assim, ele seria a primeira semana de setembro. Ok. E uma semana depois, galera, todo mundo ia pra Itália pra fechar a temporada europeia da Fórmula 1. Indo em Monza, com uma sprint bacanuda lá, no dia 10, pra fechar o rolê digno de Europa mesmo. E aqui, pra fechar o mês de setembro, vem, eu acho que o ponto que, eu confesso que eu acho que é o ponto mais complexo do meu calendário, mas que eu acho que é o ponto mais necessário do meu calendário também. Que eu coloquei o GP da África do Sul no calendário novamente, que é o GP de Kyalami. Tipo assim, eu tava até olhando pistas na África. Eu acho que tirando esse GP de Kyalami, que eles até deram uma reformulada recente na pista, tá esperando a homologação da FIA e tudo mais, mas, cara, é uma pista que dá pra correr lá. Você vê o onboard recente dele assim, não é o mesmo traçado. Até, acho que até eu com o Zou tava trocando ideia no Zebra Alta no passado sobre GPs ruins, ou GPs que poderiam entrar no lugar, né, Zou? A gente deu uma olhada no Kyalami, dá pra correr lá. Não um GP que não é tá nada em negociação inviável. e eles estão tentando fazer as obras pra fazer a homologação, né? Então, Sim. Eu acredito que seja realmente um futuro pra Fórmula 1 e pra Kyalami, sim. Sim. E aí eu coloquei, tipo, ó, de 10, seria 10/9 Itália, 24/9 África do Sul, porque principalmente a questão que eu ia colocar aqui, a África tem que ver o Hamilton correr. Então eu colocaria o GP da África do Sul ali. E aí que vem os outros pontos, assim, que depois, outubro e novembro, seria a temporada americana da Fórmula 1. Americano que fala do sítio de Américas, não só Estados Unidos. E aí eu colocaria um GP do Canadá no dia 8 de outubro. Complexo, hein? Eu não sei se Montreal teria condições, mas eu acredito que Montreal não estaria nevando. Isso seria muito interessante, que se estiver começando a ficar com frio, é legal porque vai chover. Então, no mínimo vai ter chuva ali. O pior condição, ou é frio ou é chuva, então acho que vai ser interessante. Lembra na temporada que teve pandemia que escorreram em Nürburgring, que tava frio pra caramba? Deu uma corridona, tá ligado? Sim. Então, pô, uma corrida no Canadá no frio, cara, não tá nevando em outubro lá. Eu acho que seria interessante na minha visão. Saindo do Canadá, viria pro México, por conta do público também, mas eu daria um espacinho maior, seria no dia 22 de outubro, o Canadá seria no dia 8 de outubro, e aí depois, as últimas 3 provas seriam pra decidir o campeonato. Eu iria pra Austin, na semana seguinte ao GP do México, no dia 29, fechando outubro, assim. E depois disso, a penúltima prova, e aqui acho que seria um pouquinho mais polêmica, seria outro GP dos Estados Unidos. Eu faria as 2 etapas dos Estados Unidos, elas coladinhas, por questão de logística também. E aí, o circuito eu alternaria cada ano. Primeiro, porque Estados Unidos é um mercado abrangente. Segundo, porque os Estados Unidos tem uma variedade gigantesca de pistas que poderiam ser exploradas. E terceiro, criar um fator surpresa numa decisão de campeonato, saca? Interessante. Tipo assim, pô, o cara correu ano passado, sei lá, esse ano correu em Vegas, mas ano que vem pode ser Indianápolis misto. No outro ano pode ser Watkins Glen. Então você não tem uma referência de dados pra decidir o campeonato. Tipo assim, pô, ano passado lá em Vegas a Mercedes não foi muito bem, ano que vem é carta marcada, a Mercedes é só pegar o setup do ano passado e colocar. Não, eles não teriam esse fator. Eles teriam que adaptar a pista do ano. Pode até ser assim porque rola muito dinheiro, coloca Vegas e outra. Vegas e outra, vai alternando isso, tá ligado? Vegas um ano, Indianápolis outro, Vegas um ano, Miami outro. Mas se bem corrida em Miami na penúltima pra decidir é pra fuder, né? Mas... Nossa, sou muito contra a corrida em Miami, mas enfim, vai. Mas eu fecharia meu calendário com a 21ª prova, que seria um GP do Brasil, obviamente, com a sprint. E por que eu colocaria um GP do Brasil com sprint? Porque no GP do Brasil, Interlagos... Porque a sprint do GP do Brasil é maravilhosa, só por isso. Exatamente, ligado? Interlagos possibilita você fazer qualquer coisa. Eles tinham que vir pro Brasil pra fazer sprint, entendeu? E aí depois voltar pra lá e largar começa a fazer sprint do mas Brasil. qualquer coisa aqui no Brasil funciona, né? Porque olha, a primeira vez que falaram, vamos montar um calendário, eu coloquei 20 corridas no Brasil.
Aí eu falei, tá, não dá, né? Não dá, vamos pensar. Eu tive que mudar, entendeu? Enfim, meu calendário seria esse. Fecharia com o Brasil, porque o Brasil é o Brasil. O Brasil acontece tudo. Decisões de campeonato do Brasil sempre deram muito certo. Vi de 2012 que eu quase infartei na arquibancada. Então, tem várias nuances. Eu encerraria o campeonato de 19 de novembro com 21 etapas apenas. Eu coloquei 20, só que, cara, essa etapa da África do Sul tinha que colocar. Então, eu dei uma esticadinha. Eu tô fugindo do meu ideal, mas foi por um bom motivo. Então, eu fecharia com 21 etapas o meu calendário. Muito bem. Então, vou pra mim agora. Algumas diferenças, algumas discrepâncias. Eu levei em consideração muito a logística. Muito o caminho a ser feito. Principalmente de forma que o caminho possa ser feito sem ser de avião, que tem uma pegada de carbono muito alta, né? E, obviamente, levei em consideração também questões climáticas, como, por exemplo, do Canadá. Então, pra começar, começa lá na Austrália, vai pra Singapura com 2 semanas de diferença, né? Com uma semaninha vazia ali. Por quê? Porque a gente tem espaço no calendário pra fazer isso. A gente não precisa de corridas coladas e deixar a galera exausta já no início, sem contar que é o início do campeonato, ou seja, carros ainda estão em acerto, a galera tá tentando entender o que tem que fazer, então dá um tempinho aí, uma semaninha pra tentarem resolver algum problema que seja muito urgente, né? Então, março com 2 corridinhas pra dar aquela aquecida, Austrália e depois Singapura. Coloquei pertinho, porque é realmente muito perto, daria pra ser inclusive doubleheader, mas eu preferi fazer essa distância por questão de que é início de campeonato. Abril viria com Japão, no início de abril, China e Bahrein. Bahrein com um sprint no anel externo, né? Mas a corrida principal no circuito normal e a sprint no externo. E a sprint no externo, exato. Gostei. Seria interessante essa questão do sprint com o anel externo, mas a gente tem que pensar, porque será que a classificação, ela seria disputada num circuito diferente da corrida, né? Eu não sei se isso teria alguma implicação. Seria nas interessante regras. pra caramba. Tipo assim, eu gostaria de ver muito, que o setup de uma pista seria diferente da outra, saca? Sim. Então, tipo, ela classifica numa e corre no outro totalmente diferente. Mas não sei o que isso implica, sei lá, questão de segurança. Mas é pra ser do sonho, não é? Então eu tô sonhando. Isso eu não levei em consideração, estou sonhando aqui. Japão, China e Bahrein, distanciazinha sempre de uma semana entre um e outro, aquilo. Temos espaço no calendário pra fazer isso. Em maio, Azerbaijão e Mônaco, 2 pistas de rua, que são pistas difíceis, que têm acertos, inclusive, que podem ser parecidos, tirando o fato de que Azerbaijão precisa de menos asa por causa do retão, mas também precisa de muito downforce, muita pressão por causa das curvinhas, né? Então, Azerbaijão, né? Baku, 14 de maio. Mônaco, 2 semanas depois, 28 de maio, já que Mônaco precisa ser em maio. E aí, a gente já começa a fase europeia. E aí, você vê que há um caminho, né? A gente subiu Austrália, Singapura, Japão, China, Bahrein, que tá ali no caminho, sobe pro Azerbaijão. Chegamos na Hungria. Hungria, início de junho. Áustria, com sprint final de junho. 2 corridinhas em junho. Julho, pra finalizar o primeiro semestre. 3 corridas. Emília-Romanha, logo ali fazendo um doubleheader com a Áustria. Espanha e Canadá no final de julho. Por quê? Porque ainda é verão. É alto verão, na verdade, no Canadá. Então, a gente tem menos chance de ter problemas de frio demais, né? De problemas de clima, né? Isso é um problema no meu calendário, isso aí. Porque eu planejei mal, isso aí pode dar zica. Eu queria colocar todas as corridas das Américas juntas. Mas, como essa questão do Canadá, eu achei melhor, e como eu quero sim que o Brasil seja o último, seja que feche, né? Eu achei melhor colocar o Canadá como a última corrida do semestre. Aí dá um espaço ali com, né, 2 semanas. Uma semana de descanso, vamos dizer assim, né? Uma semana pra fazer a logística entre Espanha e Canadá. E aí a corrida de Canadá e entra de férias. Porque aí a logística pode funcionar com mais calma e a galera pode descansar entre Canadá e o próximo GP, que seria no final de agosto, começando com o GP da Inglaterra. Já começa na paulada com Silverstone. Seguindo ali o mapinha da Europa, saímos da Inglaterra para a Holanda, iniciozinho de setembro. Bélgica, no meio, fazendo doubleheader com a Alemanha. E aqui na Alemanha eu não decidi, não escolhi pista. Eu acho, inclusive, que a ideia do Dennis é ótima, de alternar Nürburgring e Hockenheim, porque Hockenheim é chata pra cacete. Então, finalizaria setembro com a Alemanha, tiraria a Itália do seu lugar de honra ali, né? Não de honra, né? Mas seu lugar histórico de setembro, tiraria. Mas ela abriria outubro, início de outubro, né? Por que ela pode ficar mais pra outubro? Porque ela é mais ao sul. Então, por mais que esteja começando a esfriar
na Europa, a Itália ainda não está super frio no início de outubro. Então a gente consegue fazer essa movimentação. Meados de outubro ali, Turquia, é para ser double header com a Itália. Desce da Itália para Turquia, pertinho também. Também tem essa questão de ser mais próxima do Equador. O clima fica um pouco menos frio ainda em outubro. Então funciona. E pode chover. Pode chover. Turquia, o que lá né? É uma coisa boa, né? O que pra Turquia é ótimo. Dá uma semaninha de espaço e vamos para corridas da América, né? Do continente americano. E aí eu fui completamente fazendo um caminho. Nada de ficar indo dos Estados Unidos, voltando pro Brasil pra ir pro México, Brasil, Estados Unidos, México, porque pra mim isso não faz o menor sentido. Então começamos com os Estados Unidos, cota. Não botei Vegas, não botei Miami, que se fodam, entendeu? Falei, pronto, falei. Não quero saber. Coisa chata, um monte de corridas nos Estados Unidos que não vão acrescentar porra nenhuma. A pista da... Eu pensei em deixar Las Vegas. Na real, eu ia deixar Las Vegas. Acho que poderia até encaixar Vegas aqui no lugar do México, que é a corrida seguinte. Vou modificar aqui, só pra ser legal, como o Denis falou. Então, GP de Vegas, em 5 de novembro, fazendo um doubleheader com cota, porque eu gosto mesmo de cota. Cota é incrível. Olha aí. Cota e Vegas, depois México e terminaria com Brasil. Tá aí uma unanimidade, né, cara? Qualquer um que você perguntar na rua, não precisa nem ser brasileiro. Qual que é a última corrida, a gente sabe que tinha que ser aqui. Exato. E aí é um doubleheaderzinho México-Brasil, de Vegas para México. Na verdade, aqui poderia até ser um tripleheader, né? Cota Vegas-México poderia ser um tripleheader e Brasil finalizar, se eu não me engano, é 25 esse ano, mas enfim, vocês sabem que muda. E Brasil ser a última corrida do ano, no finalzinho de novembro, como sprint. Muito bom. 22 provas. 22 provas. Muito diminuindo bem. Bastante aí a quantidade de... Bastante não, né? Desse ano diminuiu uma, do proposto por eles diminui 2, mas eles querem chegar a 25, né? Então acho que 22 é o top, é o máximo de prova que se pode ter. Você não pensa nenhuma pista alternando com a outra, tirando a questão da Alemanha? Acho válido, não considerei nesse momento, mas Sim. acho válido. Eu não alternaria Azerbaijão, como você botou, porque eu gosto muito da pista de Baku. Eu não alternaria Azerbaijão, mas eu alternaria, por exemplo, Emília-Romanha com Portugal, Sim. com Portimão. Mas de resto, eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Provavelmente aí África do Sul, em algum lugar, de repente alternando com a Turquia, ali pra começar, ou tiraria, de fato, a Alemanha, porque no Nürburgring é legal, mas também não acho nada demais com esses carros. Holanda eu queria muito tirar, porque eu não gosto da pista, mas não tem como tirar a Holanda. Verstappen. Com o bicampeão sendo holandês. Não tem como tirar. Por mais que seja Holanda e Bélgica e ele é dupla cidadania, né? A Bélgica também vira aquele inferno laranja. Não tem como tirar a Holanda, né? Ele corre pela Holanda, enfim, não faz o menor sentido tirar a Holanda. Então, Sim. acho que é isso. Bom, vamos lá pro meu então. Eu gostei de ouvir a de vocês primeiro, porque eu vi que vocês foram pro mesmo caminho que eu pensei. O que eu pensei pra começar a desenvolver esse exercício, né? Primeiro, a logística, como vocês já mataram a pau. Segundo, a diversidade geográfica, pra gente poder ter locais diferentes. Eventos históricos, que eu acho que tem que estar lá cravado, tem que ficar todo ano. Mas principalmente circuitos desafiadores. Então, circuitos que dessem alguma diferença aí no desenvolvimento do piloto, que ele tem que aprender coisas novas para pôr em prática ali nos GPs. O número de GPs, eu cravei o número 20, número redondo, né? 20 circuitos, 20 GPs, e não mais do que isso, e colocar na regra isso. Por quê? Primeiro ponto, os mecânicos, que a gente já falou lá no começo, né? Aqueles que tem que montar, desmontar e tal. Segundo, menos é mais, né? Quando a gente coloca 30 corridas por ano, a gente infla estatísticas de pilotos. Então, por exemplo, agora você vai olhar e falar, o Verstappen é o melhor de todos os tempos, quando daqui passando 5 anos. Por quê? Porque o cara ganhou 38 corridas em 2 anos. Mas por quê? Porque tem muita corrida, entende? E o carro, né, desponta. Tem quase 50 corridas daqui a um pouco, né? Então, é muita corrida. Então, acho que 20 já é um número bem grande, bem inflado. Então, é o máximo que dá. E eu trouxe isso que o Denis falou, de ter uma rotatividade de circuitos, que aí a gente acaba gerando um fator surpresa toda a temporada. Para começar, a gente abriria o primeiro GP com o GP do patrocinador, né? Hoje a gente tem a Aramco. Então, a Aramco vai lá e vai fazer um GP da Aramco na região da Aramco. Então, começa lá GP do seu Aramco. Do seu Aramco. Então,
primeiro pode ser em Jeddah mesmo, que já é a casa deles. Cruzes. Abre lá pra galera falar, olha, tá aí a grana que queria, vai ser o primeiro GP e tal. Até a pista da Arábia Saudita ficar pronta, né? Que ninguém sabe onde vai ser, né? Ninguém sabe como é que vai ser, mas que tá sendo construída, eles juram que tá sendo construída. Sei. Mas aí o que acontece? A gente reveza, todo ano muda essa pista de abertura. Continua como GP Aramco, né? A nomenclatura, mas aí vai pra Dubai, vai pro Kuwait, que eu sei que tá homologada pra Fórmula 1, pro do Qatar, pra Yas Marina, vai trocando. Tá, eu tenho só um apontamento pequenininho sobre esse GP rotativo aqui, porque algumas nações aqui, se eu não me engano, a Aramco é da Arábia Saudita. Tem as tretas da deles, mas não precisou falar que seja necessariamente só da Aramco, tá? Sim, o name rights Aramco é complexo, tá ligado? Isso que eu tô falando. Então vamos pôr GP do Cash, então, vamos pôr assim. Quem pagar mais leva o primeiro GP. Do Marrakech. Bom, aí uma vez lá na região árabe, a gente faz o segundo GP no Bahrein. Detalhe, sempre pulando uma semana. E isso para todo o calendário, né? Então começaria na primeira semana de março e pula a segunda semana, a terceira semana GP. Pula a semana seguinte e na outra GP. Isso para todo ano. Ou seja, nada de folga no meio do ano. Porque acabou férias. Acabou férias. Vai ser diluído ao longo do ano ali. O povo tem tempo de descanso, tem tempo de se preparar, vem bem mais preparado, mas não tem férias no meio do ano. Então depois do GP da grana, no Marrakech, como diz o Denis, a gente vai para Bahrein, porque é uma das minhas pistas favoritas, eu adoro a pista. Vocês notarem também a história da sprint, né? Que eu gostei da ideia da Ana de colocar a sprint no anel externo, mas eu aboli a sprint. Eu detestei a ideia desde o primeiro dia. Eu não comprei isso. Eu não sou grande fã da sprint, mas a sprint no Brasil funcionou e eu acho que uma sprint no anel externo seria sensacional. Eu gostei da ideia, mas e eu acho que no Brasil funciona qualquer corrida. Se colocar carrinho de supermercado em Interlagos vai dar uma corrida impressionante, então não vale como argumento pra mim. Um apontamento sobre sprint, hoje começa a temporada da NASCAR, o dia da gravação. Eles fazem agora um evento especial em Los Angeles. Eles pegam um estádio e fazem tipo uma sprint dentro do estádio, que é lá um oval e tal assim. Então eles montam lá em Los Angeles lá eu esqueci o nome do estádio lá, é o estádio olímpico de Los Angeles lá. E eles montam a pista lá dentro e rolam uns showzinhos lá e fazem a corrida. É curtinha a pista, mas eles fazem um show no rolê. Ganha dinheiro também, né? Tem. Bom, depois do Bahrein, a gente vai pra perna asiática ali, né? A gente vai pro GP do Japão, em Suzuka. Depois vamos pro GP da Austrália, faz aquilo. E aí vai pra Europa e começa a leva de corridas na Europa. E aí tá a primeira novidade, que é a volta do GP Europa. Esse seria essa ideia também do rotativo do Denis ali. Começaria já ano que vem com o Nürburgring. E aí no ano seguinte vai pra Estoril. E no outro ano Barcelona. E no outro ano Paul Ricard. No outro ano Hungria. Aí tem Jerez, tem Mugello, tem Portimão, tem Imola e Zandvoort. Nossa, mas ia rodar tipo 10 anos rodando pista, Sim, né? justamente pra dar aquela surpresa de, tipo, faz 5 anos que não corre aqui, 10 anos que não corre aqui. Então, seria uma surpresa que pode dar uma virada ali no campeonato nesse começo. Porque, sei lá, vamos supor que alguém despontou ali, tem uma segunda equipe que pode ganhar, surpreendendo um campeonato, numa corrida que não acontece há anos e mudar um pouco a figura e dar uma emoção no campeonato. Pelo menos a ideia é essa, né? Interessante. Aí a gente volta pro corriqueiro Azerbaijão, porque lá é uma corrida maluca, sempre tem que estar no calendário, pelo fator surpresa também. Mônaco, por mais do que a gente já argumentou várias vezes, que não tem emoção nem nada, Mônaco é Mônaco, pra mim tem que estar. Mônaco é Mônaco. Cara, o complicador de Mônaco é que assim, o Mônaco ele não é um problema pra Fórmula 1 a data dele. Ele é um problema pro automobilismo como um todo, a data dele, porque ele acontece sempre no mesmo dia dos 500 milhas de Indianápolis. Então quem tem que flexibilizar é Mônaco. Pô, sei lá, uma semana antes, semana depois. Não Indianápolis. Tipo, querendo ou não, cara, as 500 milhas são muito maior que o GP de Mônaco. Cara, os dois são parte da Tríplice Coroa, né? Então, assim, na verdade, você dizer que é muito maior, acaba sendo Mas eu digo maior no sentido de ser mais abrangente. Tipo, cara, sei lá, o Ricardo, se ele quiser correr as 500 milhas, ele pode correr esse ano. Vou dar uma corrida lá em Indianápolis. Ele vai. Agora, por exemplo, o Max não tem como fazer isso, saca? Eu falo que é maior porque ele é mais abrangente, assim, ele é mais popular. Não, mas são propostas completamente diferentes, né? Mônaco faz parte de um campeonato específico que é completamente fechado. Ninguém que corre a Indy pode virar e falar assim, não, vou ali correr Mônaco. Indy 500, não. É outro pensamento. São propostas completamente diferentes, né? Eu
não acho que seria, né, errado mudar Mônaco de data. Acho que seria super legal se o Automóvel Clube de Mônaco aceitasse mudar de data. Mas assim, eu entendo eles falarem, cara, por que eu tenho que mudar minha data? Eu não preciso mudar minha data. A Fórmula 1 não vai querer facilitar pro seu piloto, e nem sei se deveria, pra falar a verdade, pra ir correr o campeonato dos outros. E dar nome pra esse campeonato. Sabe quando vai acontecer isso? Quando o Hamilton queimar no golpe e falar, vou correr Indy. Vou correr 500 milhas. É essa a discussão vai vir. Eu acho que o Hamilton vai correr Indy quando ele parar de correr no Fórmula 1. Ponto. Ele não vai fazer... tipo o Alonso, né? Aquela história. Agora eu vou tentar ele não vai querer fazer os dois. Eu pensei em inverter. Ser primeiro Mônaco, depois Baku. Mas também dá pra... Aí tem que analisar. Mas pra mim ficaria assim. Azerbaijão, Mônaco. Aí outra que não pode ficar fora do calendário, que é Silverstone. Né? Não tem como. Não existe. Em seguida, de Silverstone, iríamos para a França, e aí novamente vou concordar com o Denis, em Manicourt, não Paul Ricard. Paul Ricard fica lá pro revezamento da Europa. Mas por que eu trago a França de volta? Eu acho que um país que a gente tem uma equipe francesa fazendo parte do campeonato, a gente tem o Prost sendo um dos melhores do mundo, eu acho que tem que ter um GP da França. E outra coisa, a indústria automobilística da França, cara, é muito forte na Europa. Exatamente. Mas aí eu não colocaria Paul Ricard no GP da Europa. Se a gente vai ter um GP da França, não tem necessidade de ter Paul Ricard no GP da Europa. Até porque Paul Ricard é chata pra cacete. Eu coloquei o Paul Ricard... Os outros colocou por dó. Não é só dó, tá? É por causa daquela variância de opções de circuito. Porque daí ele não precisa ser exatamente aquele circuito, entende? Pode ser uma outra opção. Mas até hoje eles não acham um circuito que vale eles fazerem. Não, eles também acho já podiam ter mudado, sabe? Até hoje não mudaram, continuou aquela bosta. E agora saiu porque a própria França não fez questão nenhuma de ficar, né? Então, eu não colocaria Paul Ricard. Eu gosto da ideia de GP da Europa, mas eu acho que vale muito mais a pena não ter Paul Ricard e focar... Aí, pô, você botou ótimas pistas aí, Paul Ricard, porra, não faz nem sentido estar nessa lista de pista. O legal é que o Paul Ricard é uma pista tão querida, mas tão querida que ela tá sendo chutada do revezamento. Não, mas é porque não faz sentido, cara. Você já tem um GP da França. No caso de você não ter um GP da França... Sim, entendi. Né? Ok, justo. Aí se alterna. No GP da Europa poderia ter as duas. Manicourt e Paul Ricard, papapá. Ok, mas você já tem um GP da França, sabe? Pra quê? Não, mas é a mesma coisa que seria a próxima corrida, que é o GP da Alemanha, pelos mesmos motivos da França. Eu acredito que um país com o automobilismo tão forte precisa ter um GP em casa, é o caso da Alemanha. E a gente teria o GP da Europa em Nürburgring, também na Alemanha. Então, pode acontecer e de a gente ter dois GPs no mesmo país. Mas por que então não faz o rotativo dentro da Alemanha? Da mesma forma a França, faz o rotativo dentro da França. Tradição. Eu quero criar uma tradição. E deixa o GP da Europa com o rotativo de países que não estão na lista. Não, mas que daí a gente perde Mugello, a gente perde Imola, que eu não coloquei Imola como todo ano, não. Não, mas aí continua, tipo, GP da Europa, em vez de ser Nürburgring, bota, sei lá, Barcelona primeiro. Aí vai rotacionar com os outros que estão ali na lista. Onde tá GP da França? Manicourt rotacionando com Paul Ricard. Onde tá GP da Alemanha? Hockenheim rotacionando com Nürburgring. Ó, eu gostei da ideia porque dá fica mais dinâmico. Sim. Vou tirar o Paul Ricard. Não quer rotacionar Manicourt com o Paul Ricard também? Pode rotacionar Manicourt com Paul Ricard. Rotação na rotação, né? Eu nem colocaria Paul Ricard, mas já que você quer colocar Paul Ricard, pode botar aí pra rotacionar. Tá não tem lá, problema, né? não. É que tá lá, né? É rotação na rotação. Seria o GP do Nicolas Latifi, né? Então tá, ficamos assim. França troca entre Manicourt e Paul Ricard, Alemanha entre Hockenheim e Nürburgring. E aí vai pra Áustria, pro GP da Red Bull. Depois Bélgica com Spa. E cravo categoricamente que precisa ser um GP histórico, não pode sair do campeonato. Uhum. Por mais que seja perigoso, que isso, que aquilo, tem que estar lá. Não, já acertaram que é mais perigoso lá. Já resolveram, né? Já resolveram. GP da Itália, em Monza. Não consigo pensar em outra pista. Outra que também, assim como Mônaco e Silverstone, tem que ser taxado como um GP histórico. Depois, eu ia colocar aqui o GP da Holanda, por causa do Verstappen, como a Ana falou. Mas, a gente tinha discutido isso antes, eu e o Denis, ano passado. E eu acho que precisa de um GP na África do Sul, que seria o caso de dar aquela diversidade geográfica, né? A gente conseguir ter novos lugares. Então acaba ali no GP da Itália a perna europeia, a gente vai pra Kyalami, faz o GP lá, e 15 dias depois a volta do GP do Pacífico, que é outra coisa que eu gostava muito, porque se tinha duas corridas no Japão, que são circuitos
diferentes ali, mas esse também entraria nessa pegada rotativa. Então a gente teria GP em Fuji, na Coreia, Singapura, Sepang, Tailândia tem um circuito lá também que é homologado. Em Macau? Ah, não sei se é Macau. Mas não é de rua não, né? Não lembro. De rua é perigoso pra caramba pra Fórmula 1. Se for. Perigoso, né? A gente tá falando vai ter a primeira em Jeddah, né? Gente, esquece que eu tem falei. Jeddah aí, né? Por Esquece favor. que eu falei. E aí teria Xangai, que é uma pista que eu gosto. Me julguem. E Índia também. Então essa seria a escala ali pra ficar nessa rotação. Esse eu curti. E aí o que a gente cravaria pro final aqui? Aí começa a parte América. A primeira corrida na América seria no Canadá, no continente americano, Canadá. Eu tentei puxar o Canadá um pouco pra cima no calendário pra questão do clima mesmo. Mas ainda acho que não... É final de setembro entraria mais ou menos. Eu então, acho que não rola. Vou ser honesta contigo. é meio perigoso. Depois iria pra Las Vegas. Eu gostei da ideia de ter um GP em Las Vegas. Acho que chama atenção e tal. Acho que pro circo da Fórmula 1 faz todo sentido ter uma corrida lá. E depois um GP em Cota. E aqui fica a minha ponderação. Eu tava pensando em fazer, como era antigamente, ter o GP da Costa Oeste e Costa Leste. E na Costa Oeste seria a de Las Vegas. E na Costa Leste seria o GP Nova York. A gente teve essa ideia um tempo atrás de voltar com a ideia do Watkins Glen. Nossa, pô, Watkins Glen viu ano passado, cara. Tá filé. Então... Mas ali eu acho que a gente tá falando de uma corrida suicida, né? E eu ainda acho muito perigoso ainda correr lá. Então, nessas eu olhei e falei, bom, Cota teve uma corrida interessante esse ano. Eu acho que adaptou muito bem os carros. Eu gosto muito da pista de Cota, viu? Gosto muito. E eu não gosto muito. Mas o automobilismo americano tá aprendendo a gostar do Circuito das Américas. Eles não entenderam no começo quando fizeram o circuito lá, porque fizeram o negócio voltado pra Fórmula 1 de verdade. Mas agora você vê, tipo, pô, a NASCAR tá correndo lá. Então, assim, o público americano tá aprendendo a gostar desse estilo de pista. E dá umas corridas legais. Então eu acho que vale a pena deixar. Então ficaria Las Vegas, depois Estados Unidos. Aí México e, obviamente, a última corrida aqui em casa. Na esperança de ter... Por que a gente coloca o Brasil como última corrida? Por mais que já tenha sido resolvido o campeonato lá em Las Vegas, né? O Verstappen já foi tricampeão, aliás. Seria tetracampeão, né? Porque eu tô vendo do ano que vem. Você tá botando uma faca no meu coração, você sabe, né? Calma, vai que eu tô zicando. Quando você fala isso. Aí chega a última corrida aqui no Brasil. Já não acabou o campeonato. Por que eu vou ver a última corrida? Porque é Interlagos. A gente sabe que vai dar uma corrida legal. Por mais que não esteja valendo nada, vai ser uma corrida boa. A minha ideia é essa. Acho que fica no meio termo entre de vocês, né? Um pouco pra cá, um pouco pra lá. Não sei o que vocês acham. Eu gostei muito da ideia dos rotativos. Muito mesmo. Acho que encaixou, inclusive, com alguns rotativos que o Denis colocou. E eu acho que a gente consegue fazer um juntando os três que fica, ó... chuchu. Só que não vai dar 20 corridas. Vai dar 21, pelas minhas contas. Eu acho que a média dá certo, né? Porque você pega, pô, o seu tem 22, o dos outros tem 20, o meu tem 21. É o menor dos problemas do calendário. Ó, eu vou tentar juntar aqui. Vamos ver se vocês vão concordando comigo, tá? Começa com o GP Cash. Acho que começar com o GP Cash... Dá pra fazer a graça, né? Pra dar o dá pra vai me fazer rir. a graça. Então começa com o GP Cash. Quem paga mais... Aqui a gente tá dizendo que vai ser a Arábia Saudita, o que não é muito difícil de ser mesmo. Eu iria do GP Cash, eu faria a sequência aqui Austrália, Japão, China. Ou Austrália, Japão, Bahrein. Que aí botaria China e Singapura na rotatividade do Pacífico, certo? Aí entraria com o teu aí GP da Europa, rotativo. Daqui... Temos Azerbaijão e Mônaco, que eu acho que os três colocaram quase essa sequência, ou algo muito próximo disso. Sim. Aí agora começa a ter um pouquinho mais de diferença. Então, as 7 primeiras corridas a gente já... Definido, tá fácil. Tá fácil. Agora, o rotativo vão ser o rotativo dos outros. Acho que a gente podia diminuir esse rotativo. Acho que dá. Escolher algumas pistas específicas pro rotativo ali. Pra começar, que nessa lista dos outros, eu não consigo tirar a Holanda da lista por causa do Verstappen. Entrar na regular, GP Holanda. Tem que entrar no regular. Ok, eu entendo. Eu cheguei a cogitar. De resto aqui do GP da Europa, eu acho que todas as outras se encaixam bem. Até porque tiraria esse meu GP, por exemplo, Emília-Romanha, Portugal. Esse meu rotativo de julho já morre. Não, mas eu queria reduzir, tipo assim, dificultar mesmo, pra não discutir que não. Colocar só 3 rotativos, que eu tô falando. 3 rotativos? Ah, tá. Entendi. Eu acho que Barcelona entraria no rotativo. Não faço questão de Jerez, não. Você... Acho que... Eu acho que ficou velho. Hungria. Portimão, acho que é legal. Mugello não, Imola. E tem Estoril também, né? Seria... então não bota Estoril, bota Portimão. Pô, Deixa
Portugal Portimão. só? Só Portimão. Aí ficaria Barcelona, Portimão e Imola. Bota mais uma, fazer 4. 3 na reserva, uma... Turquia. Ou Turquia entraria como um GP também. Turquia não... O Pacífico não vai Turquia, não. Não. Vai dar essa roubada, pode ser Turquia. Pode ser Turquia aqui. Pode ser Turquia aqui, sim. Perfeito. Então temos o nosso GP da Europa com 4 pistas para rotacionar. Portimão, Barcelona, Imola e Turquia. Perfeito. Fecha. Beleza, maravilha. Aí agora a gente vai ter aqui uma discussãozinha em relação a junho. Pode entrar a França nesse momento com a rotação com Manicur e Paul Ricard. Eu acho que pode tirar Paul Ricard. Põe só o Manicur. Pode ser Manicur. Põe só o Manicur. Ninguém vai morrer com Paul Ricard. Ganhei. Yes. Venceu. Você venceu. Vem Mônaco, França. Maravilha. Silverstone, Alemanha. né? Tem que ter Silverstone. Tem que ter Silverstone, verdade. Não tiver Silverstone... Ó, já França, entra em rage aqui, não tem como. França, Silverstone. Pensando aqui na logística. Alemanha. Aí a Alemanha, você acha que é Nürburgring, então? Eu acho que a Alemanha pode alternar. Aí viria a Áustria. Eu acho que essas três, assim, todo mundo colocou, né? Áustria, Bélgica e Itália, né? Então, dá pra manter assim, logisticamente falando, acho que é uma boa. Daria até pra fazer triple header, como vocês sugeriram, e ter as férias que eu não dei, né? Não, mas o Canadá precisa entrar aqui. Você acha que o Canadá tem que ser aí mesmo? Por causa do clima, eu acho que ele tem que ser a última corrida antes das férias. Mas você não acha legal o Canadá na chuva, né? Eu acho que vai ficar muito perigoso. Porque assim, pode ser que tenha chuva? Pode, mas pode ser que esteja um frio do caralho e a pista forme gelo. Pô, mas aí... Caraca, eu queria isso. Porra, tá de sacanagem, É Red Bull que você quer. Não, criar um pneu novo, pô. Você quer que os carros corram com aquela corrente, né? A gente vai ter que ter o Pirelli pneu de que se corrente vire. também. Problema da Pirelli. Não. Teve uma corrida, né, do GP do Canadá que é a mais longa da história, não foi? Não foi no Canadá? Choveu, parou, o Button foi punido, pagou 3 punições e ganhou. Isso que ia acontecer. Pois então, cara, olha que da hora. Que da hora, a gente ficar 80 horas na frente da TV, vendo os carros parados e os barquinhos de papel andando na canaleta da Pô, mas aqui ela foi um corredão, cara. Pelo amor de Deus. Então, depois da Alemanha, poderia entrar Áustria ou Bélgica, que a Itália fica pra setembro. Posso dar uma o Canadá, ele entra antes das férias, né? Isso. Ah, tá, não, deixa quieto. Eu ia dar sugestão, tipo, vamos meter o México aí de uma vez? Pra aproveitar a viagem. Deixava ele até no meio do campeonato, tirar a importância dele um pouco. O México é meio meh, né? É só pra agradar o público mexicano. Não, mas eu acho que agrada o público mexicano aqui no final, né? Ainda marca o tcheco. Eu acho que o final tá funcionando, meu. É que se fosse no meio do campeonato, tinha chance de ter ordem do Christian Horner pro Pérez abrir posição pro Max no México, não foi legal, né? Ai, nossa, ai, meu Deus, imagina, que coisa horrível. O torto de climão ia ser difícil. É porque, assim, é normal o Tcheco ficar atrás do Max por competência do Tcheco, né? Incompetência, na verdade. Incompetência do caso. Eu colocaria aqui, antes do GP do Canadá, poderia ser Áustria, e a gente volta com Bélgica. Legal. Aí aqui fica um triple headerzinho. Grã-Bretanha, Alemanha e Áustria. GP do Canadá no final. Férias. Voltamos com Bélgica. Aí entra Holanda. Itália no seu devido lugar, que é na segunda semana de setembro, né? A Alemanha já foi. Turquia. Eu sei que a gente já passou por cima, mas o GP do Cash envolveria quais circuitos? Yasmarina, Jeddah... Jeddah, Qatar... Acho que tá bom. São esses 4 aqui. Aí botou Kuwait, mas acho que nem precisa. Eu acho que Não, Dubai, Losail... Eu coloquei pela novidade. Yasmarina e Jeddah. Aí, depois do GP da Itália, podemos ir pra África do Sul, final de setembro. Aí vamos pro GP do Pacífico, no início de outubro. Tá, o GP do Pacífico vamos definir também. Quem que vem? Eu gostei da lista. Eu deixaria Marina Bay, Sepang, Xangai. E Fuji. E Fuji. Tá uma boa lista. Sempre 4. Acho que sempre 4 ele seria legal. E fica igual Copa, né? Cada 4 anos tem GP naquela cidade. Tirando a galera do GP do Cash, a galera do GP do Pacífico e do GP da Europa, fecharia fácil os 4 ali, né? Revezar. Não sei Barcelona, né? Talvez encher o saco mais, assim, mas foda-se Barcelona também. Não quer também, faça. Não quer? Tá bom. Roda em 3. E aí, pra finalizar, a gente chega com os 4. A gente sai do Pacífico pras Américas. Aí a gente tem que botar um espacinho legal aqui por causa de logística, né? Pra fechar esse enredo. Finalizando com o Brasil Interlagos. Mas assim, vocês colocariam o México tão longe no calendário? Eu coloquei ele antes das etapas das Américas por conta que a pista é ruim. Mas pra decidir um campeonato, sei lá, o Hamilton tem que ganhar pra chegar ao campeonato vivo no Brasil. Aí vai lá, acontece que nem aconteceu o GP do México de 2021 lá, que o
o Bottas faz aquela pataquada lá, o Tcheco e o Max fazem lá os porteirão do Enem e acabou a corrida, entendeu? Eu acho que, tipo, podia colocar o México antes, porque tem pista americana que dá mais chance de corrida. Uhum. Não, concordo que pista americana dá mais chance de corrida. Mas vamos fazer o seguinte, então, vamos ver as datas, que aí se der pra encaixar ele junto com o do Canadá, a gente encaixa. Não, é que assim, eu acho que a data faz sentido ser do México, até que existe uma certa tradição. Teve GP do México que já foi fechamento de campeonato, então dá pra deixar nessa época. E até funcionaria a logística como a gente pensou. Mas o México de hoje não é esse o México, né, cara? Era o mesmo circuito, agora modernizou, né? Não, porque o GP do México da época do Senna, ele não passava dentro da arquibancada do beisebol ali, tá ligado? Sim. Era por fora. Essa foi a então, alteração. você mudava bastante ali aquele rolê. Porque você vinha mais cheio na reta. Mas vamos lá, a parte mais divertida é ver os carros desfilando ali, né? E ver o Papa Pérez surtando ali, né? Mas eu ficaria ou ali, ou jogaria pra cima e perto do Canadá lá pra aproveitar a viagem. Ficamos aqui com um doubleheader, Alemanha e Áustria. Okay. E aí o Canadá, 30/7. Temos as férias aqui em agosto. Eu pensei numa coisa aqui, mas ela é meio contraproducente pra questão do resto do calendário. Mas, tipo, comercialmente seria muito interessante pra Fórmula 1. Setembro é o começo da temporada da NFL, tá ligado? Colocar o GP dos Estados Unidos ali. Não, nossa, não. Acho que não é interessante, não. Miami. Eu acho que é um tirão no pé, porque a galera vai estar focada exatamente na NFL. Então os Estados Unidos vai estar cagando pra Fórmula 1. Eles podiam colocar o GP dos Estados Unidos nessa data, em Miami, no mesmo horário do jogo, e o carro, pensa, o jogo rolando, esse barulho dos carros em volta, ia ficar maravilhoso. O Tua Tango Vailô ia ficar maluco lá, né? Aí os caras dão uma bica lá, a bola cai no meio do circuito, ia ser mó da hora. Pensa o rádio dos pilotos falando assim, Jeff, tem uma bola na curva 2. O Daniel Ricciardo saiu do box da Red Bull pra ir ver o jogo. Não tá fazendo nada mesmo, né? Não tá fazendo nada. Ele volta com um cachorro quente, né? Então, depois de todas essas discussões, galera, chegamos num calendário que é a união dos nossos poderes. Começando com o GP dos patrocinadores, da galera do dinheiro, que provavelmente será no Oriente Médio. Colocamos aqui Jeddah, circuito de Jeddah, ou Dubai, ou Losail, ou Yas Marina. É um GP rotativo. Seguimos para a Austrália em Melbourne, Japão em Suzuka e depois Bahrein com sprint no anel externo. Lembrando que aqui as distâncias são sempre de 2 semanas. Sempre tem uma semaninha ali para a galera ter tempo de dar uma descansada entre uma corrida e outra e poder montar as coisas no circuito novo com mais calma, sem aquela correria e sem matar os engenheiros e os mecânicos de cansaço. É distante da Europa pra caramba, né? Tem que ter isso. Sim. Saímos do Bahrein e vamos pra Europa, finalmente, fazendo o GP da Europa, voltando com a ideia do GP da Europa, que é um GP rotativo. Colocamos 4 pistas pra rotacionar. Portimão, Barcelona, Imola e Turquia, que são 4 pistas que são, tirando Barcelona, que agora pode ser que fique legal, mas as outras 3, todo mundo costuma gostar bastante. E dão corridas boas. Seguimos para Azerbaijão com a pista de Baku, depois para Mônaco, ainda em sua data clássica, no finalzinho de maio. Vamos pra França, em Magny-Cours, não em Paul Ricard. Adeus, Paul Ricard, não queremos mais te ver, não queremos saber de você. Foi de arrasta pra cima, foi de Americanas. Vamos então para a Grã-Bretanha, GP de Silverstone, Alemanha, alternando Hockenheim e Nürburgring, Áustria, com o Red Bull Ring, porque tem que ter o GPzinho da Red Bull, e terminamos o primeiro semestre com o GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, porque aí o Canadá consegue estar num clima mais amigável para os carros de Fórmula 1, sem correr o risco deles correrem no gelo. Apesar que a gente queria. Apesar de que seria interessante. Temos as fériasinhas ali, 3 semaninhas em agosto, voltamos já no porradão da Bélgica, que é pra voltar com vontade, pra voltar... É meio complexo. Eu acho que esse termo que você usou não é o ideal pra Bélgica. Vamos voltar no porradão da Bélgica. Eu acho que é meio complexo isso aí. Ai, meu Deus. Enfim, adiante. Né? Voltamos com Bélgica, com Spa, que é essa pista clássica que não pode ficar fora de nenhuma lista, e quando correu o risco, tava correndo o risco, todo mundo ficou pistola. Só uma questão aqui, a gente teria só uma sprint no nosso calendário? A gente só... Não, na verdade, Brasil, acho que a gente assumiu que é sprint Brasil no Brasil, sprint né? também. Eu sou contra, mas tudo bem. Estamos tendo que levar em consideração muitas coisas, inclusive dinheiro. Mas 2 sprints só? Tá bom, né? Não, bota em Monza também. Dá pra botar uma
uma sprint na Áustria. Eu acho que sprint na Áustria funciona. 3 sprints, acho que funciona. Áustria ou Monza? Os dois. Fica 4. Então, 4. Então, vamos de sprint na Áustria e sprint em Monza. Seguimos da Bélgica para a Holanda, pertinho, coladinho pro GP. Segundo GP, no caso, né? Praticamente. Do Verstappen, em Zandvoort, que é uma pista chata, mas... Na verdade, tem uma crítica aqui, porque a gente fala, não, mas tem que ter GP do Max, GP do Max. Tem 3 GP do Max no calendário, né? Áustria, Bélgica e Holanda. Pois é. Seguidos, né? Quase. Mas aí, porra, o que eu posso fazer se o homem tá em tudo quanto é canto? O Hamilton tem 2 também? O Hamilton também tem 2, é verdade. Verdade. O Leclerc tem praticamente 3. É. Vamos pra Itália, GP de Monza, com sprint. Seguimos, então, pra África, finalmente. Chegando em Kyalami, passamos da África para o GP do Pacífico, que também seria rotativo, rotacionando Fuji, Sepang, Xangai e Marina Bay. E aí, vamos para as Américas. Começando com o GP de Las Vegas, seguindo pra Cota. E aí vocês podem pensar no mapinha dos Estados Unidos descendo assim, ó, fazendo o caminho todo descendo. Vamos de Las Vegas pra Cota, doubleheaderzinho, é tudo pertinho, tá tranquilo. Uma semana de descanso vai pro México e do México vai pro Brasil e termina com um sprint em Interlagos. O único problema de terminar no Brasil com um sprint é a gente ter o campeão no sábado. Ah, mas aí você coloca sprint no domingo. Os caras correm 2 corridas no mesmo dia. É, pô. Ou você faz a corrida normal e depois você faz a sprint. Não, nossa, não. Não, essa é horrível essa ideia. Não. Esquece. Eu mesmo me culpo por ter dado essa ideia. Mas vai que na sprint tá tudo apertado, vai que na sprint o segundo colocado ganha uns pontos e tem mais chance de ganhar. É, não é bem o que geralmente acontece, né? Mas a gente tem que aí trabalhar com as possibilidades. É possível, é possível. Se tá apertado, é possível. Dando tempo da gente ver sprint depois e ver o show no Allianz Parque, tá tudo certo. Ó, lá vai eu acho que essa ideia de acabar tendo um campeão antes da hora ali, eu acho que é a situação que vai acabar matando a sprint no futuro, viu? Mas vamos combinar aqui que dificilmente a gente chega na última corrida definindo, né? 2021 foi um ponto fora da curva. Então, bem grandes as chances de já chegar no Brasil com tudo definido, e aí a sprint é só sucesso. Porque aí é só pra gente se divertir mesmo. Acho que temos um calendário, né, galera? Temos um calendário. Temos, sim. Então, galera, a gente vai postar esses calendários bonitinhos, direitinhos nas nossas redes, e vocês vão poder votar em qual dos 4 vocês preferem. E é isso, temos um episódio também, né? Sim. Depois de muito quebra-pau, depois de muita discussão, depois de muitas viagens. Né? 1 hora de trocação e continuamos amigos. Ah, sim. Aqui a gente briga e se ama ao mesmo tempo. Exatamente. So box. Pra terminar, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é necessário, que é agradecer aos nossos apoiadores. Então, aos nossos apoiadores Smooth Operator, agradecimento de coração. Muito obrigada pela ajuda de vocês. E para os apoiadores dos nossos outros planos, agradecimento nominal para Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Liane Oshima. E lembrando, como a gente já disse, quem quiser apoiar, entra no Apoia-se, entra no PicPay, escolhe o seu plano e vai participar dessa lista importantíssima do episódio. E pra falar com a gente, só seguir no Twitter e no Instagram, @cashboxboxbox. Pode e deve mandar e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Mande sua lista pra gente, mande seus comentários, escreva mais de 280 caracteres. A gente gosta de ler e-mail de vocês. É o mais legal. A gente sabe que é difícil escrever mais de 280 caracteres hoje em dia, mas eu sei que vocês conseguem. E pra ajudar a gente, avaliem com 5 estrelinhas, ou 5 pontos, ou 5 qualquer coisa, no seu Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, pra ajudar no nosso engajamento. Então fechou, galera. Meninos, vambora? Vambora. Partiu então. Box, galera. Tchau, tchau. Parou.